Olá, caros estudantes. Nessa videoaula, nós iremos trabalhar com a filosofia moderna, o período histórico filosófico moderno, e nós vamos aprofundar um pouquinho sobre algumas correntes filosóficas específicas desse período. A saber, vamos tratar, a princípio, da corrente filosófica empirista, né? Depois ceticista e, por último, iluminista. Mas, para isso, nós vamos fazer um pequeno resgate sobre o que a gente já viu, né, da filosofia moderna, como começou, e um pouquinho sobre o racionalismo, que foi uma corrente que a gente já estudou, né? Então, vou tentar rapidamente trazer algumas questões do racionalismo e, em seguida, a gente trabalha o empirismo e depois o ceticismo, em seguida o iluminismo, ok? Filosofia moderna há algum tempo, né? Então já é conhecido de vocês essa estrutura, né? De questões de organização do material. Nesse sentido, a gente avança, né? Já fizemos várias reflexões aqui, tentando entender a síntese desse período histórico, né? As questões mais gerais sobre essa filosofia, né? Destacando aí, né, os movimentos como o humanismo, em seguida o renascimento, já fizemos esse percurso, né? Aí apresentando um quadro sinótico das principais questões e destacando também a questão da revolução científica, né, como um elemento assim, fundante dessa filosofia moderna, né? Aí destacamos também o problema do conhecimento como uma questão que precisa ser entendida, com as questões que formula o conhecimento, e aí fomos encaminhados para as correntes filosóficas da modernidade. Daí trabalhamos o racionalismo, né, de Descartes e de outros, e destacamos principalmente René Descartes pela sua grande contribuição. Destacamos também o método, né, de Descartes, o projeto filosófico cartesiano, né, guiado pela razão humana, e a compreensão de método para a gente entender o que é o método cartesiano, né? Nesse sentido, nós avançamos, destacando aí a questão do método e aprofundamos um pouco nas etapas do método cartesiano, né? E aí aprofundamos um pouco nessas questões e também apresentamos Galileu Galilei nessa ideia racionalista, Francis Bacon, apresentamos Baruch de Spinoza, apresentamos Blaise Pascal, que são autores, né, dessa corrente racionalista. Fizemos um resumo aqui de todas as ideias, fizemos um debate. Em relação ao empirismo, como corrente filosófica desse período, podemos apontar algumas coisas sobre o empirismo, dizendo que é uma corrente filosófica que conta, né, com a contribuição teórica dos seguintes expoentes: o Francis Bacon, né, o John Locke, o Thomas Hobbes, o George Bacon e o David Hume. A princípio, a gente trabalha com esses filósofos. O empirismo é uma experiência, né, sensível e fundamental, porque já dissemos que o empirismo se embasa nas experiências.
Então, vimos no capítulo anterior que as transformações ocorridas a partir do desenvolvimento da ciência moderna levaram ao questionamento dos critérios e dos métodos para a elaboração de um conhecimento verdadeiro, né? É, Bom, com essa preocupação, as estruturas do pensamento passaram a ser investigadas pelos principais filósofos do século XVII e do século XVIII, que vão formular, do ponto de vista epistemológico, as teorias do conhecimento. As duas principais vertentes dessa investigação foram exatamente o empirismo e o racionalismo, sendo o racionalismo uma corrente que já estudamos anteriormente, né? A saber, o racionalismo defende a tese de que, além do conhecimento pela experiência sensível, há principalmente o conhecimento pela razão. O racionalismo vai realçar a importância do conhecimento pela razão, isto é, enfatiza a existência de ideias fundamentadas no conhecimento. Já o empirismo, que é a corrente da qual trataremos aqui, o empirismo, ou os empiristas, defendia a tese de que, em última análise, a origem fundamental do conhecimento está exatamente nas experiências sensíveis, né? Daquilo que ele pode tocar, sentir e experimentar. Bem, entre os principais representantes do empirismo britânico, né, vamos destacar aí o Francis Bacon, que a gente já viu um pouquinho, né, que já estudamos no capítulo anterior, tem o Thomas Hobbes, John Locke, George Bacon e David Hume. São os principais. Há outros filósofos cientistas que nos ajudam nessa compreensão, mas, a princípio, trabalharemos com estes. Bem, tempos depois, o filósofo alemão Immanuel Kant vai também aparecer aí e vai influenciar, né, sobre os debates que se desenvolvem acerca do racionalismo e do empirismo. Kant, Immanuel Kant, tem um destaque, né, aí no final, porque ele vai tentar compreender e vai elaborar uma reflexão falando das duas correntes, né? No entanto, Kant procurou superar tanto o racionalismo como o empirismo, né? Para ele, o ato de conhecer resultava da síntese entre o conteúdo particular do conhecimento, oferecido pelas experiências, e as formas universais do conhecimento vinculado às estruturas da mente humana. Então, Kant vai ter aí essa contribuição, porque ele vai tentar sintetizar, né, essas duas perspectivas de produção do conhecimento, né? Então, a gente tem o empirismo, né, propriamente dito, constitui-se como o racionalismo, a partir do século XVI, o empirismo se constitui como uma das principais correntes que contribui para a formação do pensamento moderno. Ambas debruçam-se sobre o problema do conhecimento. No entanto, embora tenham sido denominadas dessa forma pelos historiadores da filosofia, os termos empirismo e racionalismo não foram empregados pelos filósofos dessas correntes. Foram depois, né, se atribui esses nomes a essas correntes, pelo que elas representam. Em linhas gerais, o empirismo é a corrente filosófica segundo a qual a experiência é tomada como critério de validade do conhecimento, ou seja, está baseada na experiência. O vocabulário tem sua origem na palavra grega empeiria, que significa uma forma de saber proveniente das experiências sensíveis, ou seja, dos dados, das informações acumuladas com as experiências. Uma das características principais dessa corrente é a negação de que a verdade acessível ao homem possui caráter absoluto, como tal acreditavam os racionalistas, pois, se assim fosse, seria inútil submetê-las à prova. Portanto,
e este é o ponto importantíssimo. O empirismo não se opõe à razão ou à nega, mas é contrário tão somente à tentativa de estabelecer essas verdades necessárias. Então, a gente vê que uma corrente não substitui, não nega a outra, apenas diz que a forma de produção de conhecimento verdadeiro se dá de forma baseada na experiência, como é o caso do empirismo, ou o conhecimento verdadeiro se dá baseado na razão, que é o racionalismo. Todas essas discussões, elas giram em torno de um segundo ponto característico do empirismo, que pode ser exposto numa frase, né, é, de, é, de cunho aristotélico. Nada existe no intelecto sem que tenha antes passado pelos sentidos. Então, como resultado disso, toda vontade oriunda da experiência sensível pode e deve ser posta à prova. Conclui-se daí a rejeição dos empiristas à noção de ideias inatas. Então, foram buscar aí elementos, né, fundamentados no Aristóteles, propriamente, para poder justificar, né, a questão do conhecimento verdadeiro sendo empirista. Então, a gente tem, principalmente, o Francis Bacon como um expoente desse período histórico da filosofia, e o Francis Bacon vai desenvolver um pensamento que a gente vai chamar, né, um pensamento crítico e a teoria dos ídolos. O que seria a teoria dos ídolos para Francis Bacon? Bom, bem, a gente tem também René Descartes, né, que já falamos um pouco, mas foi no período, na corrente racionalista. Mas, bem, assim como Descartes, para fazer essa comparação com Francis Bacon, a preocupação de Bacon é com a formulação de um método capaz de bem orientar a razão, a fim de livrar dos chamados ídolos. Os ídolos, o que são os ídolos aqui? São noções falsas que ocupam o intelecto e neles se acham implantados de tal modo que não só dificulta o acesso à verdade, como mesmo depois de reconhecido como prejudiciais, poderão ressurgir como um obstáculo à própria instauração das ciências. Então, resta aos homens, prevenidos contra os ídolos, cuidarem-se o máximo que possa para combater esses ídolos, na perspectiva de Francis Bacon, que tenta desenvolver um método nessa linha do Descartes. Bem, não havia uma forma exata para combatê-los, esses ídolos, que podem prejudicar o ser humano na busca de um conhecimento verdadeiro. Segundo Francis Bacon, a forma apropriada para afastar os ídolos é construir as noções e axiomas a partir da indução. Será, contudo, importante indicar que no que consiste, uma vez que a doutrina dos ídolos diz respeito à interpretação da natureza, à compreensão dos elementos. São 4 os gêneros dos ídolos que podem bloquear a mente humana, denominadas por Bacon como o ídolo da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro. Vamos ver um pouquinho cada um desses para a gente entender melhor. A tribo dos ídolos são noções falsas originárias da própria natureza humana, né, na própria tribo ou espécie humana. Aí Francis Bacon reflete sobre os limites do conhecimento humano ao considerar que diferente perdi um pouquinho aqui. Bacon reflete sobre os limites do conhecimento humano ao considerar que, diferentemente do que fora postulado no Renascimento por sua própria natureza, o homem não pode
conhecer o mundo tal como ele é, uma vez que as percepções possuem analogia com a natureza humana e não com o universo. Bem, nesse sentido, nas palavras do próprio autor inglês, o intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas, e dessa forma os distorce, e corrompe. Nesse sentido, Francis Bacon chama a atenção para os ídolos da tribo, ou seja, aqueles reflexos que a gente vê, que a gente consegue enxergar apenas muito próximo da gente. Ou seja, os ídolos da tribo, que ele está querendo dizer, é uma visão mais fechada ali, apenas daquilo que nos reflete. Então, nesse sentido, o conhecimento científico, a produção de um conhecimento verdadeiro, pode ser prejudicado por essa visão, né? Imediatista, restrita a sua tribo, vamos dizer assim, né? Que a comunidade da gente, o local da gente, reflete aquilo que a gente é. Então, é muito fácil a gente compreender essas coisas que estão mais próximas, porque são reflexos das nossas ações. Então, nesse sentido, Francis Bacon chama a atenção, dizendo que é preciso ter cuidado com os ídolos da tribo, porque eles podem prejudicar, distorcer essa visão que a gente tem ou possa ter da realidade. Depois ele fala sobre os ídolos da caverna. O que são? São as noções falsas decorrentes dos homens. Não é, não é, não enquanto espécie, desculpa, mas enquanto indivíduo, porque cada um tem a caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, né? Seja devido à natureza própria e singular de cada um, seja devido à educação, né, ou conservação com os outros, seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e se admiram. Ou seja, Bacon cita filósofo Heráclito que criticava as pessoas por procurarem a ciência em pequenos mundos e não no universal, que seria o mesmo para todos. Então, nesse sentido, Francis Bacon está chamando a atenção, né, para esse ídolo da caverna, para a gente não se prender muito ao mundinho da gente, aquele espaço, né, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente admira, mas é preciso ultrapassar essa caverna, esse espaço onde a gente está imerso. Aí temos os nossos costumes, os nossos valores, as nossas crenças. Isso é um perigo para quando se vai fazer um enunciado científico, porque isso não pode prejudicar, né, essa compreensão ou essa produção do que é ciência, porque o conhecimento verdadeiro, né, está para além do meu mundo, está para além das minhas necessidades e das minhas emoções e das minhas subjetividades, né? Depois, o outro ídolo que ele fala é o ídolo do fórum, que são noções falsas também, todos são ídolos, quer dizer, são elementos que podem nos distorcer de um conhecimento verdadeiro. São noções falsas decorrentes do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si. Ou seja, o autor apresenta basicamente uma crítica retórica, pois, embora reconheça a importância da linguagem para o estabelecimento das relações interpessoais, ele alerta para o perigo que o jogo de palavras pode causar no intelecto. Ou seja, as palavras elas forçam o intelecto e perturbam-o por completo. E os homens são, assim, arrastados a inúmeros e inúteis controvérsias e fantasias.
Ou seja, o foro aí está ligado a essa questão é, das falácias, né? Das conversas de uma retórica que pode nos distorcer daquilo que é efetivamente verdadeiro, né? Então, ele faz uma crítica à forma como o conhecimento se apresenta para as pessoas e a forma também como o próprio indivíduo vai representar esse conhecimento, né? Então, ele vai dizer que as palavras, elas forçam o intelecto e perturbam esse intelecto por completo. Então, o que que a gente anda ouvindo, né? O que que a gente anda lendo, o que que a gente anda se apropriando para poder dizer que isso é verdade ou que isso não é verdade. Então, é importante a gente perceber que as palavras, elas são fantasiosas e elas podem nos conduzir ao erro, né? Quando eu falo a palavra, não é só a palavra oral, a palavra escrita, o que é que estão nos dizendo na televisão, o que é que estão dizendo nos jornais, o que é que estão dizendo nos livros, o que é que estão nos dizendo as autoridades, né? Com um discurso bonito, com uma falácia, com uma retórica, e estão conseguindo nos desvirtuar do conhecimento verdadeiro, né? Que é o conhecimento científico. Por último, o ídolo do teatro, um pouco parecido, mas aqui são noções falsas decorrentes das representações filosóficas ou até científicas criadas em forma de fábulas ou teatros para explicar a realidade. Francis Bacon, né, segundo Bacon, numerosos princípios e axiomas das ciências é, entraram em vigor a mercê da tradição, da credulidade e da negligência. Então, quando Francis Bacon propõe, né, o ídolo do teatro como noções falsas, é exatamente isso. É algo parecido com o ídolo do foro. O ídolo do foro está mais ligado para essa questão da representação linguística e aqui da forma vamos imaginar o teatro, um cenário que nos apresenta, né? O cenário que nos apresenta. Então, são as noções falsas recorrentes das representações que nos fazem. Vamos chamar aqui de fake news, né? Aqui o ídolo, tanto do foro como do teatro, hoje Francis Bacon chamaria isso de fake news. A fake news de forma falada, né? E de forma apresentada como uma imagem, como um cenário, como um filme, como uma novela, como algo da vida real que é encenado para que as pessoas acreditem em determinada coisa, né? Um pouco parecido com o que a gente vive hoje, inclusive no nosso país e no mundo, com a questão da pandemia. Há muitas interpretações, há muita gente com um discurso, né, para tirar o indivíduo desse rumo, né, da compreensão efetivamente da ciência. Isso é o ídolo do foro, né? Ao mesmo tempo, há muitas informações que se apresentam como uma imagem, que é considerada também fake news, que a gente vai dizer, o Francis Bacon ia dizer que isso é o ídolo do teatro, aquele cenário perfeito que nos apresenta para nos desvirtuar daquele conhecimento que é originalmente verdadeiro, né? Então, a gente tem ainda um pouco sobre o empirismo a partir de John Locke, é na obra intitulada Ensaio sobre o Entendimento Humano que o John Locke ele vai desenvolver sua teoria acerca do conhecimento, né? Empirista, no livro 1 da referida obra, o autor o John Locke, critica a teoria das ideias inatas do René Descartes. René Descartes é um racionalista, defende as ideias inatas. John Locke aqui é empirista, né? E então, no livro 2, que as fontes de todo conhecimento são as experiências.
sensíveis e a reflexão que elas provocam. Então, John Locke é um empirista. Veja, que não é atribuído à experiência sensível e à reflexão o caráter de conhecimento, mas de processo que fornece à mente os materiais do conhecimento. Esses materiais, de acordo com John Locke, nada mais são que ideias, e estas devem ser compreendidas como um conteúdo do progresso cognitivo. Logo, objeto do entendimento. Então, a princípio, temos essa contribuição aqui de John Locke, que vai fazer essa crítica às ideias inatas dos racionalistas. Então, para Locke, a fonte de todo conhecimento está nas experiências, de modo que as ideias nunca poderiam ser consideradas a princípio, a priori, mas sempre a posteriori, as ideias vêm depois, criticando assim o conceito de ideias inatas. Ele vai dizer que se conhece uma coisa, né, a partir da experiência, e depois a relação do indivíduo com essa coisa vai gerar uma reflexão. Então, a ideia não existe a priori, a princípio, ela existe a posteriori, ela existe depois. Então, a crítica ao inatismo, né, o racionalismo, realizada por Locke, levou a conhecer, a conceber a alma humana no momento do nascimento como uma tábula rasa. John Locke vai desenvolver essa ideia de tábula rasa, que é uma espécie de papel em branco, no qual inicialmente nada se encontra escrito. Desse modo, se o homem possui conhecimento, todo ele deve ser proveniente da experiência. Então, John Locke vai dizer que o ser humano nasce como uma folha em branco, como uma tábula rasa, que não sabe nada, não tem nada, não conhece nada. A partir das experiências é que essa folha em branco começa a ser escrita, a história começa a se escrever quando nasce. Essa tábua rasa começa a tomar uma forma, né, e vai se definindo nessa comparação analógica que ele faz. Né? Ou seja, o ser humano não nasce sabendo das coisas, com ideias inatas. As ideias que o ser humano vai ter sobre as coisas, sobre si, sobre o mundo, é a partir das experiências que ele desenvolve. Então, a gente tem na corrente filosófica empirista, temos outros filósofos também que contribuíram, né, que contribuíram com essa corrente. Por exemplo, a gente tem Thomas Hobbes, que fala um pouquinho da filosofia e ciência dos corpos, o próprio John Locke, né, que eu acabei de falar, com a experiência sensível como fonte das ideias, a gente viu já o John Locke, e o George Berkeley, que diz que tudo se reduz à percepção, e o David Hume, que vai tratar exatamente da força do hábito. Rapidamente aqui, para a gente ver um pouquinho, né, desses filósofos. Bom, a filosofia de Thomas Hobbes foi muito influenciada pelas ideias de Francis Bacon e de Galileu, que a gente já conhece. Com estes, ele abandonou as grandes pretensões metafísicas e buscou investigar as causas e propriedades das coisas. A filosofia, para Thomas Hobbes, filosofia seria a ciência dos corpos. O que é isso, professor? É tudo que, isto é, tudo que tem existência material. Ou seja, os corpos se dividem em corpos naturais, né, a filosofia da natureza, e em corpos artificial ou Estado, que é a filosofia política. Assim, para Thomas Hobbes, tudo que não é corpóreo seria excluído da filosofia como não filosofia. Então, ele vai falar sobre a materialidade das coisas. Né? Então, a gente chama de ciência dos corpos, para Thomas Hobbes. Para esse filósofo inglês, Thomas Hobbes, toda a realidade poderia ser explicada a partir de dois elementos do corpo. Né? Dois elementos. Primeiro, do corpo, entendido como elemento material que existe, independente do nosso pensamento, e
outra coisa é do movimento que esses corpos tomam, que pode ser determinado matemática e geometricamente. Assim, a qualidade das coisas seriam fantasmas do sensível, ou seja, efeito dos corpos e de seus movimentos, né? Faz certo sentido aí. As principais características do empirismo para Robb, que ele era um empirista, são, portanto, o materialismo, as coisas concretas, os corpos, e o mecanicismo, né? Que é esse movimento mecânico que as coisas, que os corpos desenvolvem. Então, basicamente, esse pensamento de Thomas Hobbes aí na filosofia. O outro que a gente tem é o John Locke, que a gente já trabalhou, né? A experiência sensível como fonte de ideias, essa questão da tábula rasa. Então, em sua obra Ensaio acerca do entendimento humano, ele combateu duramente a doutrina que afirmava que o homem possui ele combatia, na verdade, a ideia, a doutrina que dizia que o homem tem ideias inatas. Ao contrário de Descartes, que dizia isso, né? Ele defendeu que nossa mente, num instante, como uma tábula rasa, em papel em branco, né? Não há nada escrito. Uma tábula rasa, um papel em branco. Não tem nenhuma ideia a princípio. Então, aí está o conceito de tábula rasa. Locke retomava, assim, a tese empirista, segundo a qual nada existe em nossa mente que não tenha sua origem nos sentidos. Aquela velha ideia, né? Tudo que tem na nossa mente é a partir do que nós ouvimos, do que nós sentimos, do que nós tivemos algum contato, né? Então, o filósofo defende que as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida mediante o exercício da experiência sensorial e da reflexão, né? Então, ele vai trabalhar um pouco nessa ideia. E aí ele vai destacar a ideia da experiência sensorial e da reflexão. E a experiência sensorial, nessa primeira ideia, são as sensações, né? As sensações, aquilo que sentimos das coisas. Nos vem à mente através dos sentidos. Que sentidos, professor? Os sentidos. Audição, tato, paladar e tal. Isto é, quando temos uma experiência sensorial, essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos externos, né? E assim o indivíduo adquire informações sobre as coisas e isso passa depois para o campo da reflexão, que é exatamente a reflexão, né, essa combinação e associação das sensações que a gente adquiriu por um processo de reflexão. Ou seja, a mente desenvolve uma outra série de ideias que, segundo Locke, não podia ser obtida das coisas externas, sem que a gente tivesse esse contato com ela, né? Assim, a reflexão seria nosso sentido interno, segundo ele, que se desenvolve quando a mente se debruça sobre si mesma, analisando suas próprias operações. Então, fica aí um pouco do pensamento de Locke, muito interessante. E depois a gente tem George Baker, que vai nos dizer, né, que tudo se reduz à percepção. George Baker desenvolveu uma reflexão que, em certo sentido, afirma e nega o empirismo. Como assim, professor? Afirma o empirismo quando reconhece que todo conhecimento provém dos sentidos, ok? É empirista. Que percebemos e dos seres existentes, ok? Então, afirma que o empirismo existe quando o nosso conhecimento vem das experiências. Mas nega o empirismo quando diz que os seres existentes se reduz à percepção que nós temos deles, né? Que ser é ser percebido. Aquilo que não é percebido passa despercebido, é como se não existisse. Então, um pouco nessa. Então, ele diz que tudo se reduz à percepção, ou seja, a percepção que nós temos das coisas
é apenas das coisas que nós percebemos, mas que há coisas que nós não percebemos. Entende? Então, tudo vai se reduzir à percepção. Aquilo que os sentidos humanos não têm capacidade de perceber vai passar e a gente não vai conseguir entender. Né? Então, aí está o George Bacon. Aí, um pouco mais de aprofundamento, mas não vamos aprofundar aqui agora, a gente vai ter isso, né, no outro momento. E eu estou apenas apresentando rapidamente alguns, e o David Hume com a força do hábito, para a gente finalizar. Nascido em Edimburgo, na Escócia, David Hume estudou filosofia, direito e comércio, realizou lá, e ocupou importante posição na diplomacia inglesa. Bom, vamos lá para o que importa. Estabeleceu contatos com grandes pensadores da época, entre eles Adam Smith e Rousseau, né, de Jean-Jacques Rousseau, na obra Investigação acerca do Entendimento Humano. David Hume, formulou a sua teoria do conhecimento e dividiu, primeiramente, tudo aquilo que percebemos em impressões e ideias. O que são as impressões para David Hume? As impressões referem-se aos dados fornecidos pelos sentidos, por exemplo, as impressões visuais, auditivas, táteis e tal, as impressões, né? Impressão digital é aquilo que você sente. Então, as impressões. Depois, as ideias. Um pouco parecido, né, com o filósofo anterior que vimos, com John Locke. E as ideias? As ideias referem-se às representações mentais, memoriais, imaginação, etc., que é derivada exatamente das impressões que nós temos das coisas. Né? As ideias se referem às a mesma coisa ali. Né? Assim, toda ideia é uma representação de alguma impressão. Ideia é uma representação de uma impressão que a gente tirou de alguma coisa. Né? Essa representação pode possuir diferentes graus de felicidade. Alguém que nunca teve uma impressão visual, um cego de nascença, por exemplo, jamais poderá ter uma ideia de cor, ainda que seja uma ideia não muito fiel. Hume era, portanto, um empirista e dizia que o conhecimento vem da experiência. E, a partir daí, extraímos as impressões e depois organizamos as ideias sobre as impressões que temos. O ceticismo é originalmente uma tendência filosófica, né, também conhecida como pirronismo, que vai indicar uma atitude de pensamento que eleva à dúvida e sistema da convicção de que não existem afirmações totalmente seguras, né? O representante mais expressivo dessa corrente é o filósofo grego Pirro, como já vimos, iniciador desse movimento filosófico, segundo o qual afirma ser impossível ao homem conhecer a verdade, pois tanto os sentidos nos induzem a muitas ilusões, quanto a razão nos induzem ao erro. Então, nesse sentido, o ceticismo vai desacreditar das possibilidades de se obter um conhecimento verdadeiro, né? Essa corrente inicial do ceticismo, que nega de forma total a possibilidade de conhecimento verdadeiro, assumindo a compreensão de qualquer discurso afirmativo, dá-se o nome ceticismo absoluto, que nega qualquer possibilidade de conhecimento. Né? Então, a gente tem aí. Tá. E para David Hume, que aparece aqui também, né? O que seria... Desculpa. O que seria o ceticismo? Na Idade Moderna, o filósofo escocês David Hume levou o empirismo às últimas consequências, assumindo assim um posicionamento cético,
né? Não creio. É importante lembrar que na filosofia do século XVIII, uma das principais questões discutidas na época dizia respeito aos limites do conhecimento humano, isto é, até onde pode ir a capacidade do homem, né, na busca do conhecimento sobre as coisas, sobre o mundo. Em uma de suas principais obras, denominada Investigação sobre o Entendimento, o David Hume vai desenvolver uma tese cética a partir de uma contundente tentativa de resolver um problema clássico da filosofia, né, o problema da metafísica. Para isso, ele vai lançar duras críticas ao racionalismo dogmático do século XVII, que buscava desenvolver ciência especulativa a partir de fundamentos metafísicos. Dois serão os principais pontos da crítica humaniana, como a gente chama, os objetos da metafísica e a causalidade. Então, David Hume vai fazer uma crítica ao racionalismo, dizendo aí, sendo descrente dessa possibilidade de produzir conhecimento a partir da razão. Com isso, podemos observar que diferentemente dos pirrônicos, do Pirro, lá da Grécia, né, o ceticismo de Hume é moderado. Se o entendimento humano é capaz ou é incapaz, seja ele pela experiência ou pela razão, de alcançar a natureza absoluta das coisas, de Jacqueline Rousseau, ele dispõe, todavia, de regras de ação para agir na existência, graças ao princípio de causalidade, que é o hábito. Trata-se, sob certo prisma, de um verdadeiro pragmatismo que se pode encontrar na moral no David Hume. Né? Então, aí só reforçando um pouco o que pensa o David Hume sobre essa questão. Essa corrente ceticista não é tão longa, né, nesse período. Então, tem algumas ideias aí, né, que vão influenciar alguns pensadores, mas ela não tem tanto destaque. Bem, resumindo aí, vimos que a modernidade é um período da história da filosofia muito propício às discussões sobre o conhecimento, né? O problema do conhecimento é complexo e os principais aspectos abordados ao longo da modernidade são concernentes à origem, à estrutura do conhecimento, ao valor do conhecimento, ao seu funcionamento correto, né, tangencialmente ao conhecimento humano e desenvolvimento científico. Vimos três correntes principais: o racionalismo, né, Descartes e Spinoza. Vimos também o empirismo de John Locke e o ceticismo agora de David Hume. Então, a princípio, três correntes: o racionalismo, que diz que o conhecimento provém da razão; o empirismo, que diz que vem das experiências; e agora, por último, com David Hume, baseado no pirronismo, vimos o ceticismo, que é uma corrente mais cética sobre essa ideia no conhecimento, certo? Então, agora a gente vê um pouco sobre o iluminismo, um pouco mais demorado o iluminismo, mas bem interessante de ser conhecida, né? O iluminismo, a razão em busca da liberdade. Então, o que acontece aqui? Essa expansão capitalista do século XVII e XVIII foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia. Já vimos um pouco isso. E sua tomada de consciência como classe social. Paralelamente, o racionalismo imperava na Europa, transmitindo aí a confiança de que o conhecimento racional era o principal instrumento do homem para enfrentar os desafios que a vida lhe apresentava, né? O desenvolvimento da Revolução Industrial e o sucesso da ciência em campos como a química, como a física, como a matemática, tudo isso inspirava os filósofos de todas as partes. Foi assim que surgiu, talvez, um novo mito da ideia de progresso, né? Então, a Revolução Industrial, todo mundo já sabe o que é. Então, nesse momento aí, vamos ter a razão em busca da liberdade com esse movimento que acontecia no mundo, né?
No iluminismo, nós vamos ter as correntes filosóficas que precisamos aprofundar, né? Os filósofos, desculpa, o iluminismo já é uma corrente filosófica. Nessa corrente filosófica iluminista, nós vamos ter alguns expoentes importantes. O Voltaire, por exemplo, Diderot e D'Alembert, são dois que costumam andar juntos. Vamos ter Adam Smith e vamos ter Immanuel Kant, que é assim, o maior nessa, nessa ideia, né, sobre o iluminismo. Vamos aprofundar um pouquinho em cada um deles agora. Primeiro é interessante saber o que é o iluminismo. Desse modo, disseminou-se a crença de que a razão, a ciência e a tecnologia tinham condições de impulsionar o trem da história numa marcha contínua de direção à verdade e ao progresso humano. Paralelamente, desenvolveu-se um pensamento que culminaria no movimento cultural do século XVIII, denominado Iluminismo, ou Ilustração, né? Ou Filosofia das Luzes, né? Então, nesse período, há uma grande crença no conhecimento científico produzido até então, né, principalmente as ciências naturais, física, química, matemática. Então, esse século XVIII é carregado de crença, de convicção no conhecimento científico. Então, esse período todo ele se desenvolveu, né, nesse pensamento, e ele vai ser chamado de iluminismo, ou simplesmente ilustração ou filosofia das luzes, porque o homem conseguiu avançar muito no conhecimento científico, né? E apresenta nela aí uma grande crença. Então aqui a gente tem algumas ideias da burguesia e o iluminismo, né? Então, com essa ideia do iluminismo, a burguesia, que são os ricos, com essa ideia também de revolução industrial, de efetivação de uma classe burguesa, nós vamos ter a questão da igualdade jurídica, né, que vai ser discutida aí até por Adam Smith, igualdade jurídica, de que todos fossem iguais, né, por conta desse conhecimento, dessa clareza que o homem tem do conhecimento científico. Tolerância religiosa ou filosófica, né? Então parece que as coisas se ajustam aí, questão de igualdade, de tolerância religiosa e filosófica toma um sentido aqui, né? Liberdade pessoal e social, mas também temos aí a ideia de propriedade privada. Então são algumas ideias que a filosofia traz para ser discutido, principalmente pela burguesia, né? Então é daí que surgem algumas falsas ideias que a gente tem sobre igualdade, né? Que na verdade não existe, né? Sobre tolerância, a gente tem mais intolerância, e sobre essa questão da liberdade, porque não é possível ter tudo isso ao mesmo tempo que a gente tem uma propriedade privada, né? Mas são algumas ideias bem gerais, né, que foram desenvolvidas também no iluminismo. A filosofia nas ruas e nos salões. O iluminismo ele não foi um movimento coeso e uniforme, por isso não podemos rotular todos os pensadores iluministas como se ideólogos da burguesia. Foi uma revolução burguesa, como eu já falei, mas nem todos estavam atrelados a isso. Havia, por exemplo, entre os iluministas, muitos pensadores que defendiam a aristocracia. No entanto, essa pluralidade de pensamento, né, de pensadores, traz um traço comum, que é a busca pelo convencimento racional das pessoas. A própria postura de muitos filósofos se modificou no século XVIII, abandonando aí os círculos fechados de seus antecessores. Aí os iluministas eles circulam pelas ruas e salões, exibindo e exercitando a razão. Por isso é chamado de filosofia de rua ou de salão, né? Então, são algumas ideias interessantes de serem entendidas. Para esses filósofos protagonistas, como escreveu o pensador alemão Ernest Cassirer, a razão não era o cofre,
desculpa aqui. A razão, desculpa, passei demais. Deixa eu ver. A razão não era o cofre da alma, onde se guardava verdades eternas, mas era a força espiritual, a energia capaz de nos conduzir ao caminho da verdade. Né? Então, essa crença toda dada à razão, aí, como vocês podem ver. Bem, o iluminismo, ele enfatizou a capacidade humana de usar a razão, né, para conhecer a realidade e intervir nela, no sentido de organizá-la racionalmente, né? É, no sentido de organizá-la racionalmente, de modo que poderia assegurar uma vida melhor para as pessoas. Por meio do processo de ilustração, que é o iluminismo que a gente chama, isto é, do desenvolvimento da capacidade intelectual, havia a proposta de liberdade do homem, né? Dos medos irracionais, das superstições, das crendices, levando a questionar sobre as tradições vulgares, né, e a construir aí uma nova ordem racional para a sociedade. Podemos dizer, inclusive, que talvez o grande mérito dos iluministas tenha sido o esforço por generalizar e aplicar as doutrinas críticas e analíticas aos diversos campos da atividade humana, bem como os ideais de conhecimento forjado no grande racionalismo. Né? Então, a gente vê aí essa possibilidade do conhecimento mudar a vida das pessoas. Né? Então, aqui nós temos a Montesquieu, né? Os principais que nós vamos falar, que é o primeiro, sabendo já um pouco do que é o iluminismo, então a gente vem conhecer um pouco dos filósofos desse período. Montesquieu escreveu O Espírito das Leis, e aí ele vai formular a teoria da separação dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Então, essa forma de liberdade, né, dos poderes que a gente vê tão fortemente hoje nesse governo, aqui no Brasil, essa ideia é de Montesquieu. Né? Ele dizia que a lei é uma relação necessária que decorre da natureza das coisas e que haveria grandes riscos de tirania se uma mesma pessoa ou uma mesma instituição se ocupasse, né, exercesse os três poderes. Então, essa ideia dos poderes constituído aí é uma ideia de Montesquieu aplicada à política e que faz muito sentido, né, no sentido de organizar a vida em sociedade. Então, essa é uma ideia iluminista, né, iluminista, uma ideia clara, uma ideia de ilustração, uma ideia apresentada pelas luzes, vamos dizer assim, e que faz muito sentido. Né? Então, Montesquieu traz essa ideia muito forte. Depois nós vamos ter Voltaire, que vai trazer outras ideias aí, né? Tem um pouquinho aí da biografia dele, era dramaturgo, filósofo, enfim. Foi um famoso pensador do iluminismo. Com seu estilo literário irônico e vibrante, ele destacou pelas críticas que fez à prepotência dos poderosos. Fez crítica também ao clero e à intolerância religiosa. Então, ele concordava, entretanto, com certas necessidades sociais da crença em Deus. Por isso, chegou a dizer que, se Deus não existisse, seria preciso reinventá-lo, porque é necessário acreditar em alguma coisa, ele vai dizer. Né? Tornou-se marcante sua posição em defesa da liberdade de pensamento, através da frase que ilustra seu pensamento. Então, a frase que muito representa o pensamento de Voltaire é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-la. Quer dizer, ele era um defensor dessa ideia do livre pensamento, da liberdade de pensamento, né?
E por isso ele fez essas críticas ao governo, à igreja, à intolerância política e religiosa de forma geral, né? Então ele defendia o direito do indivíduo falar, né? Nós temos aqui depois Diderot e d'Alembert, eles vão estar sempre juntos, os dois pensadores franceses, Denis Diderot e Jean-Léon d'Alembert, foram organizadores de uma enciclopédia. A atração deles aqui é essa, de 33 volumes, que pretendia resumir os principais conhecimentos da época nos campos científico e filosófico. Então, essa obra ela contou com a colaboração de numerosos autores, entre os quais vão se destacar Buffon, Montesquieu, Turgot, Condorcet, Voltaire, Rousseau, enfim. Essa enciclopédia ela exerceu grande influência sobre o pensamento político burguês daquela época, defendendo, em linhas gerais, o racionalismo, né? A independência do Estado em relação à Igreja, olha que interessante, e a confiança no progresso humano através das relações científicas e tecnológicas. Então, mesmo se tratando, né, de uma questão mais específica ali de organizar o conhecimento enciclopédio, de sistematizar e tal, não deixa de ter essa confiança no progresso a partir da ciência, né? Então, a Diderot e d'Alembert vão organizar aí a enciclopédia, e é daí também que surge muito essa ideia do conhecimento sistematizado enciclopédico, né? Eles Diderot é considerado por muitos estudiosos como a principal figura da enciclopédia, né? Porque ele vai romper com a teologia tradicional, assumindo-se como ateu e materialista. No texto seguinte, Diderot expressa esse pensamento materialista, né? Então ele vai dizer: se é que podemos acreditar que veremos quando não tivermos olhos, que ouviremos quando não tivermos mais ouvidos, que pensaremos quando não tivermos mais cabeça, que sentiremos quando não tivermos mais coração, que existiremos quando não tivermos em parte alguma. Então, consinto. Ou seja, se é possível acreditar em tamanho absurdo, então consinto que há algo além da matéria. Tudo é matéria, né? Pensa Diderot. É a matéria, e a matéria é a existência do real. Então, ele vai fazer toda essa explanação aí sobre essa questão mais material, porque ele era materialista também, mas era um enciclopedista e era um defensor da ciência como um produto do conhecimento humano. Aqui, já quase fechando, temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Entre as obras de Rousseau, nós podemos destacar a obra principal, do Contrato Social, a qual expõe a tese de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral de seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum, né? Então, o Rousseau é também um grande aí em outra obra importante chamada Discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Rousseau vai glorificar os valores da vida natural e ataca a corrupção, a avareza e os vícios da sociedade civilizada. Então, Rousseau vai caminhar um pouco pelo campo da política, da liberdade. Ele vai fazer inúmeros elogios à liberdade de que desfrutava, né, o selvagem na pureza de seu estado natural, e vai contrapor-se à falsidade e ao artificialismo do homem civilizado. Foi dessa ideia que nasceu, por exemplo, o mito bom selvagem e mal civilizado, né? Então é uma ideia partindo aí de Rousseau. Ele vai se tornar um célebre, né, como defensor da pequena burguesia,
da pequena burguesia e vai ser inspirador das ideias que estariam presentes na Revolução Francesa. Né? Vai ser uma espécie de idealizador da Revolução Francesa, que será estudada em outro momento, a Revolução Francesa, certo? Então, esse é Rousseau. Então, Rousseau vai ter essa grande contribuição. Depois temos Adam Smith. Adam Smith foi um economista, né, que trouxe essa ideia do liberalismo, né, criticou a política mercantilista baseada na intervenção e regulamentação excessiva do Estado. Ele dizia que o mercado, que a economia tinha que ser livre, tinha que ser aberta, né, e que todos poderiam participar. Né? O que ele não atentou é que algumas pessoas ou alguns países não têm as mesmas condições de competir, né, no mercado. De certo modo, as teses de Smith são também produtos da crença geral iluminista, do triunfo da racionalidade, da ordem sobre o arbítrio e o caos, desde que as pessoas possam agir com liberdade social. Então, ele vai tratar mais especificamente dessa questão política do liberalismo econômico. E, por último, nós temos o Immanuel Kant, que vai trazer muita contribuição. Ele era um homem metódico e de hábitos arraigados. Ele lecionou durante 40 anos na universidade. Kant é considerado o maior filósofo do iluminismo alemão. É importante dar uma aprofundada em Kant, porque para ele a filosofia deveria responder a 4 questões fundamentais. O que é que eu posso saber? Como devo agir? O que posso esperar? E, por fim, o que é o ser humano? Esta última questão engloba outros 3 autores, né? Outros 3 anteriores, desculpa. Então, quando pergunto o que é o ser humano, aí está incluído o que eu posso saber, como devo agir e o que posso esperar. Então, Kant vai fazer, né, uma grande reflexão no sentido de elucidar aí essa questão do homem, do pensamento dentro da filosofia. Ele vai trabalhar um conceito chamado de a maioridade da razão, né? E aí ele sintetiza seu otimismo iluminista em relação à possibilidade de o homem, né, se guiar por sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças tradicionais e opiniões alheias. Então, o iluminismo aqui, kantiano, vai fazer essa crítica ao racionalismo exacerbado e ao empirismo desenfreado. Ele vai dizer que o conhecimento pode ser construído a partir dos dois, né? Portanto, o ser humano, como ser dotado de razão e liberdade, é o centro da filosofia kantiana. Então, ele vai escrever um livro muito conhecido, Célebre, Crítica da Razão Pura. Então, esse é Kant, com sua grande contribuição. Então, Kant vai trabalhar a questão do problema do conhecimento, né, no seu livro A Crítica da Razão Pura, dizendo que ele vai distinguir 2 formas básicas do ato de conhecer. O conhecimento empírico, né, a posteriori, o posterior, e o conhecimento puro, a priori, a princípio, conhecimento puro. Então, aqui ele vai tratar do conhecimento racional e do conhecimento empírico, né, o empirismo. Então, ele era uma espécie de empirista e racionalista. E aí ele vai discorrer sobre isso de forma mais detalhada, fazendo um juízo analítico, um juízo universal, um juízo sintético. Então, talvez não cabe a gente aprofundar, né, tanto agora nele, porque não é o objetivo da disciplina, mas é saber que Kant é um dos maiores e ele vai desenvolver o que a gente vai chamar tipos de juízo e conhecimento. Então, ele vai valorizar o conhecimento empírico, ele vai chamar de conhecimento a posteriori, que é o conhecimento que vem depois, e o conhecimento puro, a priori,
né? Conhecimento racional. Então, ele vai ser adepto dos dois, sem exagero, mas não só isso, né? Ele vai tratar, vai dizer que o conhecimento puro é assim, e o conhecimento empírico é assim. Então, os juízos, por sua vez, são classificados por Kant de dois tipos. Juízo analítico, né, que precisa analisar, para depois sintetizar, que é o juízo sintético. Também não é conhecido de qualquer jeito, não é a razão de qualquer jeito, não é a experiência de qualquer jeito. Eu preciso racionalizar isso, é preciso analisar isso para chegar num denominador comum, né? numa síntese desse pensamento. Então, aqui é um pouco mais sobre o aprofundamento de Kant, sobre o juízo analítico e o juízo sintético, né? Então, ele vai falar aqui do conhecimento a priori, quer dizer, que é primeiro, e a posteriori, que é depois. Então, esse é o pensamento, grande pensamento de Kant, né? Então, ainda temos mais informações aqui sobre Kant, mas é um pouco do que a gente já falou, só mais detalhado, né? Então, fica aí o material para vocês estudarem e algumas representação de Kant, né? Ligada aí à evolução copérnica, que vai falar sobre a alma do indivíduo e tal, né? E para fechar, nós vamos ter aqui, né, a Kant, ligada ao conhecimento, que busca a superação do embate entre racionalismo e empirismo. Isso que nós falamos, né? Kant afirma que nós só conhecemos as coisas tal como as percebemos, o ser para nós. Então, Kant, ligado ao conhecimento, tem como forma básica o conhecimento empírico, a posteriori, quer dizer, depois, posterior, e o conhecimento puro, a priori, né, que conduz ao conhecimento a priori. E esse conhecimento a priori conduz para o juízo analítico, e o conhecimento empírico conduz ao juízo sintético. E aí nós vamos ter os juízos do conhecimento segundo Kant, que é o sintético e o analítico, a priori, né? Mas o conhecimento para Kant também é uma relação entre o sujeito e o objeto a ser conhecido, né? O sujeito aqui é o conhecimento a princípio. Você conhece uma coisa, você é o sujeito conhecedor a priori, mais o objeto que passa a ser conhecido, que é a matéria, o conhecimento em si, né? Então, nessa relação, nós vamos ter as estruturas de sensibilidade, espaço e tempo, e vamos ter as formas de entendimento, que são as categorias. Então, a gente vê aqui nitidamente empirismo e racionalismo expresso, né? Então, esse é o pensamento de Kant. Bem, gente, fechando aqui, nós temos os principais tópicos trabalhados nessa corrente, né? Temos o empirismo moderno, que já trabalhamos antes, Thomas Hobbes, John Locke, esses autores que a gente já trabalhou. O que tem de novo aqui? Immanuel Kant, melhor, David Hume, né? David Hume com ceticismo, e temos Immanuel Kant com o iluminismo. E as ideias principais sobre o iluminismo, que eu acho que